Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Curiosidade, aonde ela vai nos mover? A curiosidade é a matéria-prima, para não falar a fagulha do isqueiro ou o estupim, ou melhor, o Big Bang, para tanta coisa que aconteceu na minha experiência de comunicação e talvez vai continuar acontecendo por um bom tempo. Afinal de contas, a gente pode até estudar tanto para algumas coisas, fazer outras com planejamento, mas é a curiosidade que nos move até aqui. E foi essa curiosidade que me moveu tanto no começo do então blog, lá em 2009, quando eu não sabia direito o que fazer e no fim deu no que deu. Do mesmo jeito em 2014, quando eu quis migrar o blog para uma hospedagem própria. Eu não sabia o que fazer, eu fiz, deu no que deu. E também esse podcast, que eu não sabia o que fazer, eu fiz, deu no que deu. E no que deu, esse aqui é o 100º episódio do Luneta Sonora, de um site que hoje completa 15 anos. Aliás, hoje não, dia 23 de dezembro, o site completa 15 anos. Mas, como eu estava dizendo, esse aqui é o episódio número 100 do Luneta Sonora, de um blog que virou site, já tem mais de 6.000 posts, que nasceu em dezembro de 2008. E até onde a curiosidade vai nos levar, hein? É esse o episódio do Luneta Sonora de hoje, o 100º da nossa história. O Luneta Sonora nasceu em fevereiro de 2022. É isso mesmo? É isso, fevereiro de 2022. Afinal de contas, a gente não lembra direito de muita coisa e esquece quando lembra. Mas foi em fevereiro de 2022 que tudo isso começou. Sem saber aonde é que eu iria chegar e muitas vezes com receio, porque eu não gosto nem de gravar áudio no WhatsApp, a única coisa que eu gosto de gravar de áudio é isso aqui mesmo. E eu não queria fazer nenhuma superprodução, apenas ser verdadeiramente eu. Afinal de contas, a minha identidade é feita de todas as experiências que eu vivi ao longo desses anos, em tantos lugares, em tantas outras coisas que vocês nem imaginam. E eu, quando coloco uma coisa na cabeça, eu vou com ela até o fim. E, bem, como explicar o Luneta Sonora? É justamente fruto da curiosidade, da mesma curiosidade que deu origem ao site Então Blog, que deu origem a tantas outras coisas. E muitas vezes eu não tinha planejamento para focar em alguma coisa, então vai na curiosidade mesmo. Vai na fé e na experiência que você acumulou ao longo dos tempos na vida. Afinal de contas, você não sabia fazer muita coisa, você não fez curso para outras, mesmo tendo feito curso de publicidade. E, no fim, a curiosidade te levou a tanta coisa, a tanta obra que você fez. O site tem mais de 6.200 posts. Esse podcast chegou ao seu 100º episódio, está chegando ao seu 100º episódio agora. Então, como explicar um negócio desse tamanho? Afinal de contas, só uma coisa pode explicar, justamente isso. Você não ter medo de descobrir. E não ter medo é um elemento fundamental para você se jogar fundo naquela ideia. Afinal de contas, vai dar certo. E se deu certo, chegamos até aqui por conta disso, por ter dado certo. E muitas vezes
são coisas que eu faço praticamente sem roteiro. Isso aqui tudo eu tô falando da minha cabeça. Eu não tenho um texto na minha frente para me orientar. Eu tô jogando no improviso, na cara e na coragem. Pegando alguma palavra, voando e falando o que me der na telha. E muitas vezes o que eu planejo nos episódios vem da minha mente. Muitas vezes eu não preciso de script. Eu sou eu mesmo. E eu tô aqui observando alguma coisa para transformar isso numa ideia. E esse episódio serve justamente por isso, justamente sendo o 100º episódio, provar que aqui é processo criativo na veia e sem script, sem roteiro, no improviso mesmo, como muitos dos 100 episódios que vocês ouviram aqui e muitos dos próximos que vocês ainda vão ouvir. Não é isso? Mas tem mais, deixa eu só respirar, tá bom? As artes digitais de Josivandro Avelar estão disponíveis para todos. Você pode fazer a sua encomenda ou enviar a sua sugestão através da página de contato do site Josivandro Avelar ou através das redes sociais @Josivandro Avelar. E também pode colaborar com qualquer valor com o trabalho através do Pix artesdigitais@josivandroavelar.com.br. Consulte as condições de encomendas de artes digitais através do Media Kit de Artes Digitais. Acesse josivandroavelar.com.br/media-kit/artes-digitais ou solicite o Media Kit através do contato e mídias sociais. Confira as artes digitais no site e nas mídias sociais. Tem vídeo e arte de segunda a sexta-feira. Artes digitais no site Josivandro Avelar. E tá aí, né? Esse é o resultado de tanta curiosidade, né? Afinal de contas, eu sou movido por ela. E a curiosidade é um combustível para ir buscar novas coisas, para descobrir novas coisas, para enriquecer todo esse repertório visual. Afinal de contas, a gente não consegue chegar muito longe se você não descobre, se você não vai além, se você não busca uma coisa nova e sai um pouquinho do marasmo, sai um pouquinho da mesmice, sai um pouquinho de fazer as mesmas coisas todos os dias, porque tem uma hora que cansa, sabe? Tem uma hora que cansa você fazer as mesmas coisas todos os dias, você andar pelos mesmos lugares todos os dias, você fazer as mesmas coisas todos os dias. Será que aquilo é prático para você? Será que aquilo é cômodo para você? A gente reflete um pouquinho e pensa, será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso fazer a diferença? Será que eu posso me mover a descobrir outras coisas, a pensar fora da caixa, a fazer tanta coisa que esteja dentro da minha realidade de trabalho, das minhas propostas criativas e que eu possa pensar, olha, você precisa fazer algo um pouquinho diferente. Você não precisa sair do seu ciclo de identidade, porque as pessoas não te conhecem desse jeito. Elas já sabem, por exemplo, o que você vai postar todo dia. Elas já sabem que o Luneta Sonora vai ao ar nas sextas-feiras, já sabem que a Mini Coluna vai ao ar nas quartas, que o 96 Folhas vai ao ar aos sábados, enfim. Você criou hábitos. E dentro desses hábitos, que você pode ir criando outros hábitos e
adaptando eles à realidade de cada momento. Afinal de contas, a gente é feito disso, de momentos e de expressões. E quando a gente sai um pouco da caixa, a gente descobre que pode sim fazer diferente, pode sim fazer a diferença aonde as pessoas acreditam que isso não exista. Afinal de contas, a gente se limita demais por conta de pessoas. A gente se limita demais porque pessoas são limitadas muitas vezes. A gente se limita demais porque você percebe o quanto as pessoas não estão muito interessadas em sair da sua zona de conforto. Mas tenta sair um pouquinho. Tenta sair. E pensa direitinho se o que você está fazendo agora precisa mexer um pouquinho. E isso a gente faz sem mudar tanto, sem mudar a nossa estrutura, a nossa grade, o nosso planejamento. A gente só precisa de uma sacudida básica, não é isso? E é uma coisa que eu sempre vou fazer aqui no Luneta Sonora, no site, aonde quer que eu for e o que quer que eu faça. Afinal de contas, meu trabalho não nasceu para ser uma coisa convencional, nem muito menos aquele arroz com feijão. Afinal de contas, a gente muitas vezes precisa descobrir outras comidas ao longo de uma semana. A gente precisa variar um pouquinho e a gente precisa muitas vezes de frescor, de ideias e de inovação. E vamos para as considerações finais desse episódio 100. Antes das considerações finais do episódio 100 do Luneta Sonora, cabe uma correçãozinha que eu quero fazer, porque esse episódio foi gravado na realidade na semana passada, mas vamos lá. O Luneta Sonora surgiu no dia 24 de fevereiro de 2021. Ou melhor, não surgiu, ele surgiu antes disso. Mas ele foi lançado no dia 24 de fevereiro de 2021. Até então, eram episódios publicados esporadicamente até a inclusão do podcast na agenda, que eu decidi que gravaria semanalmente toda sexta-feira. Então, o Luneta Sonora foi lançado em 24 de fevereiro de 2021, ou seja, faz 2 anos e vai completar 3 no ano que vem, né? Isso que parece que é uma ideia nova, mas ela já tem muito tempo, muito mesmo. Agora sim, vamos para as considerações finais do episódio 100. E é isso aí, esse foi o episódio de número 100 do Luneta Sonora. Afinal de contas, aqui estou para transformar qualquer ideia que seja em tema, qualquer solução que seja em um bate-papo e, enfim, é como se eu tivesse aqui falando para quem quiser ouvir um pouco sobre todo esse processo criativo, sobre as coisas que acontecem no ciclo de ideias e de processos criativos, trabalho, publicidade e outras coisas mais. Afinal de contas, eu estou fazendo o possível para que esse podcast siga com seu lema de ser um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Sobre tudo que me cerca e sobre nada que eu tenha que fazer, porque ora eu faço tudo, ora eu faço nada, e isso aqui é sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Então você já sabe que toda sexta-feira
tem episódio inédito do Luneta Sonora na sua plataforma de áudio preferida. Afinal de contas, isso é uma coisa que eu achei que fosse impossível e difícil. E não existem coisas impossíveis e difíceis quando você vai lá e descobre como se faz. Afinal de contas, com o site foi assim, com todas as outras redes inclusive foi assim, e com o Luneta Sonora não poderia ser diferente. Afinal de contas, é a curiosidade que nos move, são as ideias que nos transformam, são os sonhos que nos movem. É isso. Na semana que vem tem mais um episódio do Luneta Sonora, enfim, episódio 101 pra cima, sem zero na frente, e bora contar novas histórias, bora rumo aos 15 anos do site a serem completados em dezembro, e diante de tanta coisa que eu tô produzindo, tanta coisa que eu tô montando, é hora de ter mais história pra contar e hora de produzir mais, como estou fazendo agora, nesse momento. E bora lá que a gente tem muito ainda para fazer. Pelos próximos 100, 200 e quantos episódios mais vierem. Afinal de contas, eu não desisto muito fácil de uma ideia, e quando eu quero, eu levo essas ideias para minha vida. Cá está a duração desses trabalhos e a persistência de manter em frente, porque uma hora as coisas vão evoluir, uma hora as coisas vão crescer, e eu quero ter todo esse projeto e todas essas ideias comigo, porque eu sei, eu posso não levá-las comigo quando eu estiver em outro plano, mas o que eu quero deixar de legado para as próximas gerações é dizer que eu fiz a minha parte e eu fiz tudo o que foi possível. Enfim, eu deixei uma obra, eu deixei um legado, e vamos continuar construindo, porque ninguém se faz sem legado e ninguém tá aqui nesse planeta passeio. Todos nós temos uma missão e precisamos cumprir essa missão, ok? Então, bora pra mais e até semana que vem. Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode. Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.